Vamos agora pro anime pra fazer docinho, ou melhor, estátua de docinho, com Sugar Apple Fairy Tail, um anime novo que me impressionou bastante, cara. Aqui temos a história da Anne, que ela quer ser uma confeiteira, né, uma mestre confeiteira de açúcar, seguindo a mãe dela, que também fazia esses confeitos de açúcar. E para isso ela quer ganhar uma medalhinha, né? O título de confeiteira Ai, como que era o bagulho? É quase o título de alquimista de estado, só que para confeiteiros de açúcar. E para fazer essa jornada, e também com o objetivo de basicamente rememorar as memórias da mãe dela, né? Dela falar, olha, mamãe, consegui, porque a mãe dela já não está mais entre nós. Ela precisa ir até uma certa cidade. E para isso ela precisa de proteção, porque uma garota sozinha fazer todo esse trajeto não é muito saudável, não é seguro. Então ela vai ter que contratar, ela vai ter que comprar uma fada, porque né, as fadas nesse mundo elas são escravas e ela precisa de uma fada combatente para conseguir fazer essa jornada. Por isso ela vai lá e compra o Shao. Só que ela nunca foi muito, né, ela nunca provou muito essa ideia de fadas serem escravas e coisas do tipo, então ela tenta tratar o Shao como igual. E ela quebra a cara miseravelmente quanto a isso. E a história basicamente segue nessa ideia dela tentar ser, de fato, uma confeiteira. Uma mestra do açúcar prateado. Obrigado aí, chat. Enquanto ela tenta melhorar a sua relação com o Shao, entender um pouco mais como funciona essa dinâmica de trabalhar com fadas, de tratar fadas como igual, que é uma coisa bem interessante que a obra tem, e ela vai, digamos assim, ramificando em algumas frontes, dependendo do arco, para tratar dessas temáticas, seja de confeitos, seja das fadas. É uma obra com bastante coisa para contar pra gente. Confeiteiro do Estado, gostei dessa. Acho que é Mestre do Açúcar Prateado, Artista do Açúcar Prateado, coisa do tipo. Pois é, porque eu fiquei brincando que ela vai tirar a licença dela de confeiteira do Estado. Que parindo, o que eu fiz pra merecer isso? Mas o Sugar Apple, quando eu vi o CD dele, inclusive, eu tava bem hypado pra esse, porque eu gostei muito de como ele tem essa estética de conto de fada, mas ao mesmo tempo ele tenta trazer algo um pouco mais intimista envolvendo a Anne. O desenvolvimento da Anne como personagem eu acho bem interessante. A forma como ela vai entendendo melhor esse mundo, a forma como ela consegue progredir com uma mestra do açúcar. Tudo isso é de fato bem construído dentro da série. Eu acho que talvez seja até o ponto mais consistente de Sugar Apple essa evolução da Anne. Dito tudo isso, essa série tem um enorme problema de consistência. Porque, cara, é incrível. Que tem episódios realmente que eu acho maravilhosos. Tem um arco que ela vai fazer uma escultura de açúcar de uma fada para um duque que mora isolado do reino. E o fechamento desse arco é maravilhoso. Só que muitos dos episódios para chegar nisso quase são uma tortura, cara. Seja do próprio texto que cria umas conveniência desgraçada, usa de muito diálogo maniqueísta e ruim, sinceramente, ou pelo simples fato de que a produção morre. Nossa, eu cansei de ver, inclusive, quando tinha um personagem interessante, algum momento legal da série, e o diálogo, a produção simplesmente morria. O diretor não fazia nada, a animação era inexistente, a trilha sonora pouco expressiva. Cara, muito difícil o Sugar Apple se manter, sei lá, em 3 episódios. E é engraçado como o Rafa tocou num ponto interessante, o maniqueísmo. A gente começou Sugar Apple elogiando a forma como ele fazia o maniqueísmo das fadas, como ele tratava a questão da discriminação das fadas nesse mundo. No meio do caminho o negócio estranhou um pouco, no final meio que não tem tanto maniqueísmo com fado, o maniqueísmo é com mulher. E aí eu acho engraçado a contextualização no maniqueísmo envolvendo
a mulher naquele ateliê é interessante. Aí você vê a execução crua como um clima de episódio é uma bosta. Tipo, bosta que eu falo no sentido, inclusive, de diálogos. Porque eles usam exatamente os mesmos diálogos que eu veria no Inuyashiki da vida. Num anime que o que importa é o choque. Nossa, eu acho que isso pra Sugar Apple é tão fraco, cara, tão broxante. É porque daí contrasta com o próprio andamento da narrativa, que é super interessante pelo conflito. A causa e consequência é maravilhosa, mas o diálogo ele dá meio bobo, meio né? Pelo menos a sequência de eventos é extremamente verossímil e eu gostei como eles conseguiram sempre dar seguimento a isso. E o Sugar Apple, eu acho que é um pouco sobre isso também, os problemas dele, ele sabe pra onde ir, ele entende a completude dele, mas ele não consegue necessariamente dar todos os processos. Não é que ele deixe de dar processo, mas ele não sabe dar alguns processos. Ele dá assim, daquela tropicada, mas ele chega lá. E quando ele chega, você fala, cara, você não precisava dessa tropicada não, tá? Porque você entendia perfeitamente como fazer o todo da história. Só que você, por alguns detalhes, por algumas situações, você fala, podia ser melhor. Porque você é bom nisso. Eu não diria que ele sabe fazer o todo da história, eu diria que ele sabe fazer o esqueleto principal. Porque, vamos lá, Sugar Apple, em resumo, é um romance de um amor proibido de um humano com uma fada. A gente precisa criar um contexto nesse mundo, porque que esse romance tem seus empecilhos, suas proibições, a gente começa esse contexto com o maniqueísmo com as fadas. E mais pra frente a gente precisa criar o contexto de superação da nossa heroína, da nossa protagonista, da superação dos problemas dela, da afirmação e do conflito base dela, além do romance, que é se tornar uma confeiteira. E daí nisso a gente bota, entre aspas, né, muito simplificadamente, gente, não é essa questão do machismo que tem nesse mundo. Eu posso dizer que essa transição ela é completamente incoerente? Não. Só que como o Rafa falou, tudo isso aqui é muito inconsistente. Então você vai em alguns altos e baixos que você tem ideias interessantes de como isso é feito e até execuções muito legais de momentos em que isso é utilizado. Só que entremeado a isso você tem alguns momentos que as coisas ou não fazem muito sentido ou ficam meio chatas de se acompanhar porque fica aquela monotonia de coisa de repetição. A gente já viu, vamos lá, gente, em 12 episódios, o trope da Anne ser roubada pra ser desfavorecida em algum tipo de concurso competição. Isso aconteceu 3 ou 4 vezes. Por aí. 2 vezes. 2 só? Só? Pois é. Não, mas é que tá o contexto extremamente semelhante. E aí quando a gente vai vendo... Tem uma terceira, mas é que não é exatamente uma competição, inclusive não é nem envolvendo a Anne exatamente, é o Cat. Só que o fato dos dois momentos serem tão semelhantes, cara, parece que eu tô vendo isso aqui pela quarta vez. É que nem o rei, inclusive, ele fala, na segunda vez, fala, pô, de novo você tá me causando problema da mesma forma. Pô, de novo, cara. É meio... Por isso que eu falo, ele quer criar um conflito onde ele sabe resolver, mas ele não sabe dar processos. Porque os dois roubos que acontecem das duas vezes, né, dessas duas situações, eu gosto da resolução. Eu acho que é interessante como ele costura e dá andamento, dá base para aquilo tudo. Mas os processos geralmente são perdidos, porque é até legal, inclusive, o que eles escolhem pra fazer de gap pra segunda temporada, porque sim, vai ter uma segunda temporada, e eu falo, pô, é uma vitória, mas é uma derrota, deixa em aberto uma outra situação, onde você vai dar outros rumos a uma conversa que, pelo menos, o mundo de Sugar Apple, ele permite isso. Ele permite que eles explorem mais arestas aqui que não seja só as fadas e não seja só os confeitos. Obviamente, roda muito em cima disso e ele mostrou que talvez ele não vai fugir tanto. Mas ainda assim, ele consegue desmembrar mais aspectos da narrativa para trabalhar outros lugares, outras situações. E até uma coisa interessante que quando a gente estava fazendo a análise do primeiro arco,
Foi muito isso. Falou, pô, e agora Sugar Apple acabou porque você chegou nesse lugar que você queria. E aí acaba. Mas não, você só tava literalmente só um arco, e todos os arcos subsequentes eles tinham coisas interessantes e ideias novas pra dar. Ou nem sempre só ideias novas, mas às vezes usar a mesma ideia de novo, mas como recurso, não como objetivo. O Jonas, por exemplo, que, pô, eu pensei que ele ia ser a pior coisa aqui, e pasmem, até que no final do dia não foi tão... Quando eles estavam começando a cozinhar esse personagem pra ser o vilãozinho mequetrefe que vai sempre ser usado pra criar algum conflito mequetrefe, na primeira vez você fala, ok. Na segunda você fala... Na primeira vez eu acho passável, justamente porque primeira, aproveita e tem o twist de, ele finge ser um cara legal, mas não arrombado. Na primeira... Ok. Inclusive, a gente tá dando spoiler pra cacete, mas sinto muito. Sinto muito. Não, mas tipo, até sem muito contexto. Na terceira ele é um arrombado, mas ele meio que tem uma sua redenção. Pô, ok, ele pelo menos... Houve uma evolução. Houve. Aí chega na segunda vez e, cara, eu não sei por que ele está sendo arrombado do jeito que ele é. Porque o contexto que rola ali é basicamente cara, era só você pedir. Não precisava de tudo isso. Era só... Basta falar. Basta falar. Mas esse é o ponto. Tipo, ele conseguiu pelo menos dar andamento a um problema. Aí você olha pro final de tudo e fala, ok, fica aquele gosto meio amargo na boca, mas é um personagem que, se continuasse sendo usado mal do jeito que estavam usando, ia ser um problema. Mas no final do dia, até que deu um andamento, deu algum norte pra ele, eu acabo não, sei lá, tirando ponto de Sugar Apple por causa de um personagem que eu pensei que ia ser. Eu pensei que o Jonas ia sequestrar o roteiro e eu ia falar, caralho, ele estragou o Sugar Apple, e teoricamente não foi. Mas daí entra a questão de como o Sugar Apple sabe trabalhar com a repetição. Uhum. Porque o caso do Jonas, sem dar muito spoiler, é um exemplo muito interessante disso, que pode ser extrapolado para várias partes do anime. Ele tem 3 grandes aparições nessa primeira temporada. A primeira é o plot twist, e a gente fica puto com ele. Na segunda, você já está puto com ele, você já acha que ele é um personagem merda, daí você tem uma resolução esquisita, mas a resolução do arco é super interessante. Isso é, inclusive, uma coisa muito comum de Sugar Apple, né? Às vezes o meio não é tão legal, mas ele resolve de um jeito bom, que, tipo, na balança fica positivo. E no terceira vez que ele aparece, o problema é o mesmo da primeira vez, você repete o conflito da primeira vez, só que em vez dele ser o ponto focal, você troca para outro personagem fazendo quase a mesma coisa que ele fez da primeira vez. E daí você subverte e você tá repetindo. Você está repetindo a mesma batida. Só que você está repetindo de formas ligeiramente diferentes até na sua conclusão. E nisso você consegue trabalhar outras nuances e avançar a obra, estando inclusive consciente dos avanços que os personagens fizeram nesse mundo. Pô, não é a mesma situação da primeira temporada, do primeiro embate. Já tá mais pra frente, outras coisas aconteceram, outros conflitos aconteceram. A escala do negócio aconteceu porque aconteceu um evento no mundo que mudou toda a dinâmica ali dos personagens. E até mais interessante que isso, você tem vocês falaram da segunda vez, eu acho interessante como o roteiro de Sugar Apple, por mais que não seja tão bem amarrado, você consegue às vezes até entender a posteriori algumas coisas que aconteceram a priori. O comportamento do Jonas na segunda aparição dele é esquisito. Mas se você fazer, mas daí fica totalmente a cargo de você como espectador, tá investido na obra para fazer o CSI. Mas se você pega o contexto dele da terceira aparição e bota na segunda, você consegue entender mais ou menos por que esse personagem estava agindo daquela forma. Seria mais legal se você faz que é a boa prática narrativa, você contextualiza a priori para depois desenvolver, você não faz isso a posteriori do problema? Seria. Mas, ainda assim, eu acho interessante como, apesar dos pesares, eu acho que são pesares pequenos, sei lá, eu aproveitei muito essa história de Sugar Apple, né? Esse conto de fadas de confeiteiro, porque aqui, de novo, você tem batidas muito...
Acho que não é nada que é muito inovador. Você tem várias batidas bastante previsíveis e bastante fáceis de você pegar. Você tem a clássica história do conto de fadas aqui, né? Literalmente, praticamente. Mas eu acho interessante como o Sugar Apple, mesmo trabalhando nessas repetições e nesses tropes já bem estabelecidos, nessa questão, ele sabe manter, ele sabe te entregar alguma coisa que no final do dia é interessante e vale seu tempo. Ele... Não, pode terminar. Não, é que o que ajuda muito o Sugar Apple, que tem algumas âncoras boas que salvam ou que são consistentes. Porque, por exemplo, diferente de alguns autores, como, por exemplo, a Mari Okada, a partir do momento... Você consegue entender quais são os problemas, sabe? Você consegue entender as batidas e falar, ok, esse autor escreve dessa forma, então eu vou entender que quando ele for fazer isso, ele vai errar. Ou vai não acertar tão bem, só que ele compensa em outro aspecto. Em Sugar Apple eu não posso dizer que necessariamente isso acontece a todo momento, porque eu não posso sempre ancorar essa qualidade de evolução e construção narrativa a personagem, porque, beleza, a Anne e o Shao são excelentes personagens, só que todo o resto nem sempre é assim. Ou nem sempre a perspectiva deles é tão boa a ponto deles serem positivos àquele momento. O Jonas, por exemplo, é um personagem que sofre bastante. E ainda sai num saldo positivo, querendo ou não. Mas, por exemplo, quando a história fazia world building no começo, falando sobre escravidão e fadas, nossa, as batidas eram ótimas. Quando chega pra explicar coisas similares, só que de um outro contexto maniqueísta nesse aspecto, quanto ao ateliê, você fala, pô, não acertou tanto. Tava bom, mas ainda não teve uma competência em fazer uma explicação parecida com uma maestria como fazia no começo. Então você fala, poxa, não vejo muita consistência nesse mesmo recurso, ou em recursos parecidos para explicar o world building. Então eu não consigo entender padrões necessariamente em Sugar Apple de acertos e erros que eu vou falar. Quando a obra for fazer isso, ela vai acertar, ou quando ela vai fazer aquilo, ela vai errar. Ela vai tentando, vai indo, subindo e descendo. Mas ainda acho um saldo super positivo de Sugar Apple por causa que tem ainda essas âncoras. A âncora de personagem principal, ainda acho a Anne e o Shao ótimos personagens. Eles dão uma escorregadinha aqui e ali, mas aí é porque, pô, vamos tentar fazer características adolescentes que podem acabar sequestrando um pouquinho do conflito da história. E mesmo assim ainda ele consegue bem passar esses problemas. E querendo ou não, a produção, por mais que seja pegada em alguns momentos, eu vejo o gráfico dela ainda muito positivo. Porque ele se salva muito em âmbito de estética, e muito de fotografia, e muito de agregar ao momento para fazer cenário, para fazer ambientação, e isso ajuda muito. Deveria ser mais consistente, deveria ser uma âncora muito mais forte, mas ainda faz Sugar Apple ter uma produção boa o suficiente para você mirar em determinadas cenas e falar, pô, eu entendi não apenas o texto escrito, mas o texto mostrado. Eu entendi ainda a composição da cena e o momento em si, e isso daí tem o seu valor. E são boas qualidades que ele consegue sobressair, e ainda mais os erros deles não são tão gritantes, são apenas coisas chatas, alguns empecilhos que aparecem que você fala, pô, essa narrativa podia só, de novo, não ter tropicado pra chegar e concluir, fazer uma excelente experimentação, um excelente momento ali de um arco, de um acontecimento, de um evento, ou de uma ideia que eles querem fazer. Porque tem bastante ideias, tem bastante conceitos, tem bastante mensagens que Sugar Apple tenta fazer, e um bom exemplo disso é o primeiro arco, quando ele começa a explicar essa diferença de humano e fadas, por que as fadas desse mundo são escravas e por que a Anne tá tomando porrada constantemente do Shao por tentar tratar ele como igual e nem ela saber exatamente como fazer isso. Então, tem coisas bem interessantes aqui que sim faz Sugar Apple ter um gráfico pra cima no final do dia. Eu acho muito difícil ainda. Como eu falei, tipo, pô, ele tem uma ajuda ainda na narrativa visual, isso ajuda. O character design é realmente muito bom.
acho que é a coisa que mais se mantém consistente durante os episódios. Uhum. Só que, querendo ou não, tem muito episódio que a direção... O principal ponto, que foi até uma pequena brochada que eu tive, é que a direção morre com muita frequência. Então, tipo, tem, novamente, um episódio tipo 8, que eu acho maravilhoso, uma puta execução, puta direção. E aí você tem o episódio anterior dele, que é completamente morto, flácido. O 7? Peraí, você falou o 8 é fantástico? O 8 é fantástico, o 7 é uma bosta. Qual que é o 8 e qual é o 7? Eu não lembro. O 8 é o final do arco do cara que pediu a escultura da fada. Tá. E o Do 7 é castelo. toda e o 7 é toda a construção clímax desse conflito. Só que a construção clímax desse conflito é feita com troco de pinga, pô. Ou com imagens que eles nitidamente pegaram um storyboard e espelharam, pô. Pô, aí não dá pra aproveitar ou tirar uma grande narrativa visual ou compreender alguma coisa. Isso aí eu não sei nem se eu posso dizer realmente que é falta de tempo, porque tem muita coisa que parece só uma escolha muito preguiçosa. É porque era meio gritante a diferença. Justamente, é extremamente gritante. Você sai do episódio de Sugar Apple e extremamente maravilhado, tem uma cena muito bonita, uma direção muito boa, e aí no outro, puta que pariu, não tem metade, não tem nem 10% do que era antes. Uhum. Essa circunstância mata muito, cara, é difícil. Problemas contemporâneos do mundo dos animes. E outra, Jace Staff ainda é muito consistente. Não deveria... Inconsistente! Jace Staff não é consistente, não. Caralho, eu sempre esqueço. Eu sempre troco o Jace Staff com a Production ID. Eu sempre confundo os dois na minha cabeça. Porque o Production ID, sim, é muito consistente. A Jace Staff, não. Não. Eu tô vendo aqui, não. Tanto que as raras vezes, inclusive, que a Production ID deixa o PT cair, sei lá, com a Washi, por exemplo, eu fico surpreso. Uhum. Agora, com o Sugar Apple, eu tava surpreso que ele tava muito bonito pros padrões de Jace Staff. E tá explicado por quê. Porque, sei lá, em 5, 6 episódios os outros esquecem. É bem isso mesmo, cara. Tirando, Shinigami Bochan e Eden Zero, que também não é o primor de consistência. Rapaz, é um catálogo aqui triste. Virgin Road, Barao, Genjitsu... Nossa, uns nomes aqui que eu não quero nem lembrar. Então não dá. O Você cai smartphone, Jesus. Então realmente, a Jace Staff... Cara, vamos lá, vamos combinar. Então assim, pra média da Jace Staff, Sugar Apple é quase o Futable. Isso sim, só que ao mesmo tempo ele demonstra os principais problemas da Jace Staff, sabe? Eles não têm consistência pra manter uma obra com um calibre mais diferente e olha no que deu. Pois é, e Sugar Apple é bonito. Puta vida. A ideia, a estética visual, o conceito visual de Sugar Apple é maravilhoso, sabe? Essa ideia de conto de fada, tudo muito em tom pastel. Ele quer realmente remeter a essa ideia de ser um conto de fadas, de fato, visualmente. Os personagens são muito bonitos, o character design é bem interessante. Ele é bem polido, sabe? Tudo muito fino, muito ondulado. Não dá. Inclusive, seria interessante, talvez, a Jace Staff acabar com esse negócio de tentar fazer anime 2D e fazer que nem... E fazer só anime 3D, né? Porque Shinigami Bochan é o melhor exemplo de consistência deles. Focação lá em fazer OVA, eles fizeram OVA diária, fizeram um filme aqui, tipo... Se eles têm um espaço maior de produção e tem uma galera criativa, dá pra fazer. Agora, cara... Só ano passado, eles fizeram 6 animes. O único que eu consigo chamar de bom é Maticador. O resto, no melhor dos casos, é medíocre. Não é nem medíocre, não. É ruim mesmo, cara. Eu falo em quesito de produção, sabe? Porque daí, de história bosta, tipo... Não. É tudo muito ruim, cara. Tudo é muito ruim aqui. O Virgin Road não é tão ruim, não. Ele fica meio bagaceira, velho. Mas, pô, peraí, Thunder, compara com o Barao. Tá. Entendeu? Nesse tipo de bagaceira que eu tô falando. Ok, faz sentido. E até por isso que eu falei, no melhor dos casos eu chamo de medíocre. Pois é. Mas enfim, cara,
Sugar Apple, pô, eu gostei bastante. Realmente é um anime que eu trouxe pro coração. E eu queria que ele fosse só mais consistente. Não precisava ser necessariamente melhor. Ele só precisava ser mais consistente. E eu tinha dado um 8, mas eu acho que 8 é muito, cara. Eu vou ficar com 7. Vou esperar uma segunda temporada, vamos ver se eu consigo dar um 8 pra ele. Eu também vou esperar a segunda temporada. Inclusive tem 17 livros de Sugar Apple, então a primeira temporada adaptou 3, então tá indo num ritmo que dá pra gente ter por um bom tempo. Uhum. Eu espero só que mantenha uma consistência pra... Não vou dizer nem episódios, mas pra momentos importantes. Porque tem momentos importantes em quase todo episódio, só que alguns são muito bem favorecidos e outros, pelo amor de Deus, tá passando fome. Pois é. Eu vou manter um 7 também. É um 7 também. Acho que é uma nota justa. Maravilha.